nome é Rafael Furlanet. Eu trabalho há 20 anos no mercado financeiro, o que me fez participar talvez de todas as operações de abertura de capital ou aumento de capital de empresas de 2018 a 2022. Se você olha só planilha, você não vai entender o que se passa na cabeça das pessoas. A melhor maneira de você entender sobre o outro é perguntando. Eu nasci no interior do Espírito Santo, numa cidade pequena, chama São Gabriel da Palha, fica no noroeste do estado. Eu fiz FGV e aí eu fui trabalhar no Bradesco, Banco de Investimento, foi uma ponte para ser convidado para ir para a XP, onde até hoje eu empreendo muito. Eu tenho muito cara de pau de conversar com as pessoas e fazer perguntas interessantes. O WhatsApp de muita pessoa importante. Tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício. E aí tava o Sam Altman, que é o fundador do ChatGPT, ele recebeu a gente, almoçou com a gente. Tem uma foto aqui muito legal, que é o Khalid Al-Falih. Ele foi o presidente da Saudi Aramco, a maior empresa de petróleo do mundo, que é a empresa da Arábia Saudita. Você tem uma foto aqui minha com Boris Johnson. Ele também veio falar num evento nosso e eu falei, Boris, vai ter um jantar lá em casa depois do evento, você não quer ir? Eu vou. Tem a foto com a Oprah. Para mim, assim, é a melhor entrevistadora que existe no mundo. Que eu queria trazer um pouco do que eu faço no meu dia a dia para as telas, para isso impactar a vida de mais pessoas. E a televisão, a credibilidade e a amplitude que a CNN tem é um casamento perfeito. Olha, vocês acabaram de ver um pouquinho da minha história. Eu estou muito feliz de estar aqui na CNN, nesse programa de estreia. Minha agenda é um pouco do que vocês viram. Todo dia eu saio de casa, falo com alguma grande liderança empresarial, uma liderança política, um grande investidor e às vezes eu falo com os três no mesmo dia. Então aqui é a notícia de quem vive a notícia antes dela sair, para você ficar sempre um passo à frente, sem enrolação. Toda semana eu vou trazer um assunto interessante, uma pessoa interessante, para notícias que impactam o teu negócio e o teu bolso. E o meu primeiro convidado aqui na estreia trabalhou por mais de 20 anos no mercado financeiro e deu sua contribuição para o Brasil sendo presidente do Banco Central por 6 anos. Numa época muito difícil, ele enfrentou o Covid à frente do Banco Central e implementou grandes mudanças na economia brasileira como o Pix, algo que revolucionou a vida de qualquer brasileiro. O nome dele é Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Roberto, seja bem-vindo ao Hot Market. Muito obrigado por me ter aqui no programa de estreia. Agradeço a CNN e a todos que nos assistem. 6 anos de Brasília, numa gestão no Banco Central que pegou muita coisa. Pandemia, implementação do Pix, reforma do sistema financeiro. Como é que foi ficar 6 anos em Brasília? Olha, na verdade eu tinha pensado em 4, né? Os 2 últimos foi porque teve o tema da autonomia, e eu julgava que era importante ficar até o final para ter certeza, né, que os mandatos dos presidentes são não coincidentes com o mandato executivo. Então, foi uma experiência muito boa. Né, como a gente estava conversando anteriormente, tem uma parte internacional da experiência que é espetacular, as reuniões do BIS, você conhecer outros banqueiros centrais, participar das reuniões do FMI, das reuniões do G20. Então, aprende muito. Eu acho que eu nunca imaginei que eu pudesse aprender tanto. A gente dizia, né, que eu era trader, então eu ficava olhando uma telinha com preço subindo e caindo. E eu sempre digo que a gente não tem noção de como a nossa mente abre quando você não precisa ficar olhando uma telinha o dia inteiro, entendeu? Então, isso foi uma coisa que foi realmente espetacular. Quando você chega, né, num ambiente onde você está cercado de pessoas muito boas, o primeiro momento você pensa, bom, como é que eu posso contribuir nesse debate? Eu me lembro que a primeira reunião do BIS, eu sentei, eu olhei para o lado, estava o Draghi, ele tinha... Né, Mário Draghi. Eu peguei ainda um pedaço do Draghi e... Vamos explicar para o público, Mário Draghi, da presidente Itália. do Banco Central da Europa, e depois, né, foi substituído. Aí entrou a Lagarde, que também participava das reuniões, mas eu me lembro olhando para o Draghi, olhando para o Jay Powell e para o Jens Weidmann, que era o Bundesbank na época, e eu pensei assim, o que eu posso falar aqui, né, para não parecer muito não inteligente, né? Porque você estava num ambiente, nas pessoas que você como trader... Isso. Escutava e analisava, você passou a sentar à mesa com eles. Isso, mas estranho. Né? Mas esse foi o gancho, porque muita gente tinha um background macroeconômico muito mais sólido do que o meu, mas não tinha um background de mercado.
Então, todas as vezes que tinha uma reunião dos presidentes do Banco Central e a gente tinha muito movimento de mercado, lembra que a gente passou pela pandemia e tal? Então, eu era a pessoa que trazia aquele ângulo de mercado. Falava, olha, eu estou olhando isso aqui eu acho que é perigoso, estou achando que esse mercado vai acontecer assim, assim. Então, eu fui conquistando um espaço um pouco pelo meu background de mercado, porque era uma parte que eu podia contribuir, né, porque tinha muita gente com background de macroeconomia, mas nem tanto de mercado. Esse fato de você dar um pouco do timing para os outros banqueiros centrais, as coisas que você via, então foi seu diferencial para sentar à mesa com aqueles grandes caras. Na verdade você senta à mesa porque faz parte do board, mas acho que você participa e no BAS é um organismo que quanto mais você participa, mais você é convidado a participar. Então o meu ângulo sempre era o de mercado. Agora, antes da gente entrar no papo de autonomia do Banco Central, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. Você é pai, você tem 2 filhos, ficou 6 anos em Brasília, família aqui, e você indo e voltando, como é que foi essa época também para sua família? Olha, em retrospectiva, eu acho que foi um erro não ter mudado a família para Brasília, né? Ter levado todo mundo para lá. Eu acho que os diretores, mais específico o Bruno, que mudou com a família, eu acho que tinha uma qualidade de vida melhor do que a minha, que tinha que ficar, né, na ponte aérea, no avião, indo e voltando quase toda semana. Mas aí chegou um momento que eu já estava quase no fim, né, e aí não valia mais a pena fazer a mudança. Mas em retrospectiva eu teria feito isso diferente, porque a ponte aérea, o voo Brasília, ida e volta, depois de 3, 4, 5 anos, se torna cansativo. Roberto, você é o Roberto Campos Neto. Quem para a nossa audiência foi o Roberto Campos Neto, teu avô? E teu avô tem uma frase dele que ele diz que ele sofreu muitos ataques e injustiças à época que as coisas não estavam tão polarizadas, a gente estava numa época de Guerra Fria, mas que o tempo fez com que os seus críticos o respeitassem. Isso te inspirou um pouco? Olha, tudo que ele fez me inspirou um pouco. Eu acho que ele tinha uma visão muito à frente do tempo dele, e é sempre difícil quando você vê muito à frente, porque geralmente você é mal compreendido. E aí, por isso que ele diz que, eventualmente, o tempo, né, conta a história. Ele tinha uma visão da microciência, da nanotecnologia, da parte de tecnologia, de informática. Na época teve uma briga, inclusive, da lei de informática, que ele tinha uma visão que o Brasil tinha que se inserir mais nesse mundo de tecnologia. Então ele enxergou muitas coisas à frente. Então isso é uma coisa que eu admirava muito, que ele tinha capacidade de olhar à frente. E acho que ele foi um político que não era muito político, né? Porque ele veio numa carreira diplomata, a gente até brincava que era um diplomata que não era muito diplomático, porque ele tinha opiniões fortes, ele ia, né, no Congresso e escrevia artigos também com opiniões fortes. Mas eu aprendi muito dele, foi uma super escola. Eu tive, né, o prazer de poder conviver com ele muitos anos aí no final, e ele, uma época, ficou dando palestras, né? Então, de vez em quando eu ia nas palestras com ele, então foi um super aprendizado para mim. Desde novinho você acompanhava seu avô e dessa forma você se inspirava um pouco nele. Ele queria que a gente fosse médico, por incrível que pareça. Ele quis ser médico e não conseguiu, porque ele não tinha recursos, então ele acabou fazendo seminário. Então ele tinha essa vontade que um dos netos fosse médico. Então, e até para, vamos dizer assim, para o sofrimento dele, o meu irmão mais novo, né, o que vem logo após o Rafael, ele começou a fazer medicina e depois largou, né? No final até tem um irmão mais novo meu que é médico, né? E cumpriu o desejo do seu avô. Cumpriu o desejo do meu avô, mas muito tempo depois. Mas ele sempre quis ser médico, ele tinha esse fascínio pela medicina, acabou não conseguindo, entrou no seminário, depois virou diplomata, aí estudou economia já em Washington, então foi uma carreira que ele virou economista mais tarde. Roberto, você viveu o mundo, sentou lá na Basileia com os maiores banqueiros centrais do mundo. E eu queria te fazer uma pergunta. O mundo todo está muito endividado. Os Estados Unidos está endividado, a Europa muito endividada. E você tem um problema das democracias de fazer ajuste duros em contas públicas. Porque o político tem que ser reeleito, ele vai prometer coisas que geram despesas. É normal. Isso. A democracia é o melhor sistema da humanidade, a gente tem que conviver com ela, mas a gente vê esse problema não só no Brasil, mas no mundo todo, uma dificuldade de você fazer ajustes duros. Isso, exato. Aonde que isso vai chegar? Porque se a dívida pública aumenta, as pessoas vão perdendo confiança na moeda. Isso. Olha, minha primeira... Eu bato nessa tecla há muito tempo, se você olhar minhas entrevistas do passado. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma entrevista na reunião do FMI de Marrakech, onde o meu principal ponto era o mundo está super endividado, e que se a gente não fizer uma coisa coletivamente em relação ao tema da dívida, a gente tem um problema duplo, um problema de um risco maior, de uma crise
assim, de dívida global, e também a forma como nós estávamos solucionando o problema da dívida nos coloca, vamos dizer assim, no ciclo vicioso. Por quê? Porque quando a gente pega a pandemia, o mundo gastou mais ou menos 20% do PIB na pandemia. 20% do PIB global foi gasto na pandemia. 18%, né? Tá. Só que quando a pandemia passou, a gente não voltou o gasto todo. A gente deveria não só ter voltado o gasto, como ter feito alguma economia para pagar a conta da pandemia. O pessoal gostou de gastar e vamos tocar assim. Exatamente. Nós não só não deixamos de gastar o 18% e não fizemos uma economia, como continuamos gastando mais ou menos 50% disso. Então a dívida global subiu muito. Como a dívida global subiu muito e muitos países têm essa divisão de gasto discricionário, não discricionário, o que aconteceu é que você começou a comprimir, né, o que o governo usava para investir. Quando a gente pega, e eu fiz uma época uma comparação dos diversos países que tentaram equacionar minimamente o equilíbrio fiscal no pós-pandemia, 97% das medidas são medidas de aumento de arrecadação e não de corte de despesa. Mas aí tem um outro problema, Fula, porque não é só o aumento de arrecadação, é a forma como você faz o aumento de arrecadação. Por exemplo? Por exemplo, como os governos estavam muito preocupados com o pós-pandemia, com o emprego, todas as medidas de aumento de arrecadação, em grande parte, quase 90%, foram feitas em tributação no capital. Em economia, você pode tributar a mão de obra e tributar o capital. Então, grande parte do que foi feito, né, na tentativa de equilibrar com o aumento de receita foi tributar capital. Então, tributa dividendo, tributa estoque de capital, tributa riqueza. Então, ou seja, você desincentiva o empreendedorismo. Isso. O que acontece? Quem está fazendo um setor produtivo, quem está fazendo uma produção, vai usar menos unidades de capital, porque ela está mais caro, e mais unidade de mão de obra. Quando você faz isso, a produtividade tende a cair. Então, se você adicionar que o custo, né, da pandemia foi pago dessa forma, ainda adicionar que nós temos um pós-pandemia que gerou mudança no mercado do trabalho e que a população está envelhecendo, o resultante disso, a gente tem dificuldade de ter uma produtividade que seja positiva. E como o mundo está envelhecendo, nós precisamos ficar mais produtivo para pagar a conta. Produtividade é um grande problema no Brasil. A produtividade do brasileiro ela não aumenta há anos. Salvo engano, o agronegócio que ainda cresce por conta de melhorias de produção, técnicas agrícolas, etc. e tal. E esse é um debate muito interessante. Como é que a gente melhora a produtividade do Brasil? Porque para você corrigir dívida, concorda comigo? Ou você diminui a despesa, ou você aumenta o crescimento, ou os dois juntos, que é o melhor do mundo. Isso. Primeiro ponto, que aumentar muito a carga de impostos em capital não aumenta a produtividade, diminui porque, como eu disse, e isso não é um problema exclusivo do Brasil, tá? A gente está falando aqui que o mundo inteiro seguiu nesse caminho. A gente precisa ter mais investimentos em educação, a gente precisa gerar processos com mais tecnologia, processos produtivos, inclusive no governo. A gente pode oferecer serviços governamentais de uma forma muito mais eficiente, mais barata, com mais tecnologia. Alguns países do mundo têm um ministro da tecnologia que está fazendo uma integração vertical de todos os programas usando tecnologia. Eu estive recentemente no México. O México tem um ministro que está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido. Então, assim, a gente tem oportunidade, através da tecnologia... Eu quero entrar nesse ponto daqui a pouco, que aí eu vou entrar em AI, produtividade. Eu quero perguntar a tua opinião para isso. Agora, vamos voltar aqui. Juro muito alto no mundo todo, dívidas que não caem. Por que o juro no Brasil é o mais alto, é um dos mais altos do mundo, o juro real é um dos mais altos do mundo, e como é que a gente consegue criar condições para que os juros no Brasil caiam? Dado que existe uma dificuldade global de cortar custos. Esse é um tema que a gente poderia ficar 3 programas discutindo. Mas a gente tem que falar em 5 minutos. Mas, resumidamente, eu acho que o Brasil tem notícias boas para dar em vários frentes, mas a gente tem um tema fiscal que, de novo, não é só brasileiro, é um tema global. O Brasil hoje tem um déficit nominal, se a gente pegar os últimos 3 anos, que está girando em torno de 8,5%, contra um mundo emergente que está entre 5,5% e 6%. A gente hoje gasta muito pouco em investimento, 80 bilhões de investimento em cima de orçamento de 2,4 tri. Então, o Brasil tem, vamos dizer assim, um problema fiscal de uma dívida que está basicamente encomendada de crescer ao longo do tempo. Você não consegue ver uma convergência a curto prazo. E para a gente ter um juro menor, a gente precisa ter uma percepção de quem compra, né, a dívida, de que em algum momento a dívida vai convergir. Não é que precisa ter uma convergência imediata, mas precisa ter uma visibilidade melhor de que a gente tem um processo de convergência de dívida. Então, eu acho que se a gente não tiver um choque fiscal positivo, a gente vai ter muita dificuldade de conviver com juros muito mais baixos.
E, de novo, o Brasil mostrou teve várias, vamos dizer assim, variáveis que foram melhores, principalmente na parte social, mas a gente precisa agora endereçar esse tema da estabilidade da dívida. E, de novo, não é um problema só do Brasil. Lembra que o Brasil tem um primário de 8,5, mas grande parte do mundo está com um primário de entre 5,5 e 6. Ou seja, é um problema global que não é só do Brasil. Mas a gente está um pouco pior do que a média. A gente está um pouco pior porque a nossa carga tributária é mais alta, é 34% do PIB contra 22% na América Latina. Então, a gente tem menos espaço de aumentar a arrecadação. A gente tem uma curva de arrecadação que agora a gente começa a ter, provavelmente vai começar a ver um encolhimento da base tributária se a gente começar a cobrar muito mais imposto, porque você tem uma relação que ela começa a inverter, né? E a gente tem um problema que a gente tem muitos programas sociais que foram muito bem desenhados e que tiveram um objetivo assim, muito, vamos dizer assim, nobre e que de fato melhoraram os índices sociais, mas a gente precisa ter uma reorganização de gastos no Brasil. Agora, pegando esse gancho do Banco Central americano, se a dívida americana continua alta, a economia americana continua andando bem, vai ser muito difícil os Estados Unidos cair juros como o mercado está achando que cai. E se os Estados Unidos não cortar muitos juros, fica muito difícil aqui também o Banco Central brasileiro fazer uma grande queda de juros, porque os Estados Unidos é a mãe de todos os juros. Como é que você está olhando a curva de juros americana e como que isso impacta juros no Brasil? Bom, o México tem uma dependência grande dos Estados Unidos e provavelmente a gente vai ver os juros do México indo para alguma coisa abaixo de 7%. 7% nominal. Nominal. Então, assim, de fato, mesmo muito dependente dos Estados Unidos, ou mesmo com os Estados Unidos tendo ainda um juros mais alto, é possível viver com uma taxa de juros muito mais baixa. O problema do Brasil, obviamente, que os Estados Unidos é uma base para todo o juros mundial, mas não significa que a gente não possa viver com juros mais baixos. Agora, os Estados Unidos têm, né, um déficit nominal aí de 6%, que é bastante alto para os Estados Unidos, mas o componente de juros que está embutido nisso é entre 2,5% e 3%, enquanto que no Brasil é 8%. Então, tem um tema que é os juros realimenta, vamos dizer assim, a própria expectativa da dívida. Então, se você não tiver um choque fiscal capaz de baixar os juros longos, que te permita iniciar um ciclo de queda mais robusto de juros, você não consegue sair, vamos dizer assim, desse ciclo. Roberto, voltando para o Brasil, o filme fiscal para 2027, independente do presidente ganhar, vai ser muito difícil. O Brasil, como você deu um exemplo, assim como o resto do mundo, depois da pandemia, era aquele cara que não bebia, tinha encontrado Jesus de alguma forma ali, estava se cuidando, e ele começou a tomar um pouco de bebida e gostou. E o gasto público, ele não diminui. Como é que a gente ajusta esse cenário em 2027, na sua opinião? Eu acho que, primeiro, não é só um fenômeno do Brasil, como a gente disse, eu acho que todo mundo tomou um pouco dessa bebida aí na pandemia. O mundo todo gostou de... O mundo inteiro gostou, o mundo inteiro está mais polarizado, o mundo inteiro tem dificuldade de aprovação de corte de gastos nos seus devidos parlamentos, então acho que é um pouco do problema mundial. No caso do Brasil, a gente, independente do presidente, a gente vai precisar endereçar esse tema. E aí várias medidas vão precisar ser feitas. Algumas medidas que precisam ser feitas não são muito populares. Eu acho que é muito difícil você corrigir, né, vamos dizer assim, a trajetória de dívida somente com medidas populares. É um jogo de credibilidade, então quanto mais as pessoas acreditam que você vai fazer uma medida positiva no fiscal, menos você precisa fazer, porque quanto mais as pessoas acreditam, mais isso reflete nos preços. Quanto mais reflete nos preços, mais rápido anda, então menos é a dor. Então quanto mais credibilidade, mais rápido você consegue fazer o ajuste com menos dor. Credibilidade significa o governo está todo unido, né, falando a mesma linguagem, ter uma política de comunicação do que vai fazer que é muito eficiente. Em Banco Central a gente aprende que não é só sobre política monetária, é sobre comunicar a política monetária, então a comunicação é chave. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer no Brasil para melhorar. Então, de novo, o Brasil tem alguns dados, tem alguns índices positivos para mostrar, crescimento estrutural mais alto, a parte social melhorou bastante, o desemprego está relativamente controlado. Agora, a gente precisa endereçar esse sistema fiscal independente, vamos dizer assim, de quem ganha as eleições. Eu acho que a gente vai precisar fazer isso. Falando em credibilidade, o teu nome circula em Brasília como um possível nome numa eventual troca de governo. Existe alguma chance de você voltar para Brasília? Olha, e daí você pode levar sua família? Isso aí circula há tanto tempo e eu já desmenti tantas vezes que eu acho que não tem mais efeito, né? Mas assim, desde que eu estava no Banco Central, circulou uma época com o Tarcísio, continua circulando. Eu acabei de aceitar um desafio no Nubank, estou no Nubank há 8 meses.
Eu gosto muito do banco, estamos fazendo coisas espetaculares, estamos entrando nos Estados Unidos agora, que é um projeto maravilhoso. É um banco que gerou muita bancarização. Se você pensar que o Brasil bancarizou mais ou menos 45 milhões de pessoas e 32 foi no Nubank, então tem um projeto de bancarização e de inclusão. Pessoas estavam à margem do sistema financeiro pessoas, que hoje... Isso. Então, assim, o Nubank tem um modelo muito bom porque ele consegue bancarizar e ser lucrativo ao mesmo tempo, e é um dos poucos bancos que consegue fazer isso na América Latina. Então, estou muito animado com o projeto. Então, Brasília... Não está no radar. Não está no radar. Para quem está com a gente, nossa conversa está muito legal. Eu preciso chamar um intervalo, mas fiquem comigo que já já a gente vem com outros temas tão interessantes quanto. Estamos de volta aqui no Hot Market, hoje com o Roberto Campos Neto, que foi presidente do Banco Central, atualmente uma grande liderança do Nubank, e vamos continuar aqui nosso bate-papo com esse segundo bloco, com mais perguntas, Roberto. Eu queria fazer uma reflexão sobre um nome que ficou muito conhecido nos últimos tempos, que é o FGC. O FGC, ele foi muito importante, na minha opinião, para você trazer mais competição para o sistema financeiro brasileiro. Antigamente, os grandes bancos pagavam taxa de rentabilidade para os clientes abaixo do CDI, tinham taxas para fundos de renda fixa muito altas, e o FGC trouxe mais competição para o sistema bancário brasileiro, principalmente para os bancos médios, que dependem de captação lastreada no FGC. Recentemente, teve o episódio do Banco Master, que foi um episódio que trouxe muitas reflexões para o FGC. E eu queria te perguntar especificamente do FGC. Como evoluir para que a gente mantenha o FGC ainda fomentando a competição no sistema bancário brasileiro e fazendo com que o sistema tenha estabilidade, na sua opinião? Olha, acho que o FGC, obviamente, como qualquer instrumento, né, de captação e de garantia, e a gente tem espalhado pelo mundo sistemas diferentes. A gente tem alguns sistemas que são 100% público, outros que são 100% privado. Eu me lembro no Banco Central, nas reuniões da Basileia, sempre um questionamento de por que o sistema do Brasil, né, tinha um componente privado. Então, assim, tem vários desenhos, mas acho que tem uma coisa que é importante em todos os desenhos, né, e que a gente precisa observar. E acho que ao longo do tempo, à medida que o sistema vai ficando mais sofisticado, a gente também tem que ir se adaptando. Eu acho que é importante ter, sim, o veículo de captação, é importante ter, né, ter uma porta para quem tem um projeto interessante no mundo financeiro e que seja um entrante, que tenha uma porta para poder captar e desenvolver um bom negócio. Agora, eu acho que a gente precisa desenhar um sistema, e eu acho que isso está sendo pensado nesse momento, que elimine 3 dimensões, vamos dizer assim, de incentivos adversos, né? Então, a gente tem hoje um sistema que gera um incentivo adverso no comprador, porque quando tem uma taxa alta ele compra sem se preocupar com o que está comprando. Tem um incentivo adverso no emissor, porque ele pode emitir pagando uma taxa mais alta e para compensar essa taxa mais alta ele faz investimentos de maior risco. E você tem um incentivo também no distribuidor, que distribui e aí há uma taxa alta e se tiver algum problema não tem penalização para o cliente dele, logo não tem para ele também. Então a gente tem que desenhar um sistema que seja linear e que vá em contra esses incentivos adversos. Acho que tem muita gente olhando para isso agora. Eu acho que a gente vai precisar de um redesenho maior para alinhar esses incentivos adversos de tal forma que o comprador que esteja comprando um título que tem um risco maior se preocupe em verificar o que ele está comprando, que o vendedor ou o distribuidor se preocupe em saber mais o que ele está distribuindo e que o emissor saiba que se ele começar a pagar uma taxa muito maior para ter do outro lado do balanço ativos de maior risco, eventualmente ele vai ser penalizado, porque as pessoas vão investigar mais o que ele está fazendo no dia a dia. Então, acho que a gente precisa de uma combinação, vamos dizer assim, de medidas que ataquem essas 3 dimensões de incentivo adverso. Mas dá para fazer isso sem matar o FGC e sem, de alguma forma, deixar que novos entrantes consigam captar recursos no mercado, desenvolver suas plataformas e aumentar a competição bancária. Isso, na sua opinião, dá para fazer? Eu acho que dá para fazer. Eu acho que tem algumas soluções matemáticas boas que fazem com que você otimize, né, esse conjunto de incentivos adversos, ou seja, de combater esses incentivos adversos. Eu acho que é possível, sim. Agora, de novo, a gente vai
com um sistema que está evoluindo, com uma captação que está evoluindo, com vários modelos de negócio digitais que estão evoluindo, e a gente precisa evoluir o outro lado também. Eu acho que tem sido feito ao longo do tempo, e eu acho que precisa agora uma evolução, vamos dizer assim, para atacar esse conjunto de incentivos adversos. Faz parte, então, da evolução do sistema, evoluir também o FGC. Faz parte da evolução do sistema, como outros países também evoluíram em várias outras regras, né? Roberto, você já acompanha essa história há algum tempo. Eu sei que você é um grande entusiasta de tecnologia. E a gente tem essa discussão toda de inteligência artificial no mundo, de quem são os ganhadores, quem são os perdedores, se o CAPEX, o investimento que essas companhias estão fazendo em AI, vão se pagar. Mas agora começou uma discussão muito grande no mercado, dizendo de setores que podem acabar. Profissões que podem acabar, empresas que podem acabar ou se prejudicar muito com o advento do AI. Como é que você reflete toda essa mudança que a gente vai acontecer? E, diferente da Revolução Industrial, que foi uma mudança que durou aí 50, 100 anos, o AI parece que vai mudar tudo em 5, 10 anos. Como a gente se prepara para isso? Não, eu acho... Bom, primeiro é difícil estar preparado. Acho que a gente tem que acompanhar no dia a dia a evolução e tentar antecipar um pouco os movimentos. Mas a gente passou por algumas ondas, Furla. Primeiro, a gente passou por uma onda de que esse é, como os americanos chamam, winner takes all, ou seja, vai ter um agente AI que vai dominar todos os outros. Então, que eventualmente a gente ia ter um ganhador, né, como a gente tem no mundo de search, por exemplo. Tem uma Google, tem uma Apple, isso aqui é diferente. E que não ia ter muita segmentação. Hoje a gente começa a ver que tem alguma segmentação, né? Não é um mundo muito pulverizado, mas a gente tem uns 4, 5 players que estão crescendo, né, e que tem, né, vamos dizer assim, valor de mercado crescente. Aí você passou por uma segunda fase onde se questionavam os investimentos que estavam sendo feitos. Então, você saía de modelos que eram treinados por 20, 30, 40 milhões e de repente você tinha um modelo sendo treinado por 1 bilhão. Aí a pessoa fazia a conta, bom, mas se eu vou gastar 1 bilhão treinando um modelo de AI, quanto eu tenho que cobrar de subscription para eu chegar no break-even? Aí as pessoas começaram a fazer a conta. Essa conta não fecha. E começaram a achar, bom, essa conta não fecha, mas aí você fala assim, mas como eu posso fechar essa conta? Não, aí algumas pessoas diziam, não, eventualmente vai poder cobrar propaganda, eventualmente eu vou sair do mundo de pessoa física, vou para o mundo de pessoa jurídica. Então, eu acho que tem uma dúvida em relação a isso, mas teve uma reação inicial e se acomodou. E aí a gente vem para uma segunda fase agora, que é você está gerando uma ruptura e qual é o fim dessa ruptura. E o problema é que é muito difícil saber qual é o fim da ruptura. O que está acontecendo mais recentemente é uma percepção de que os agentes de AI estão ficando tão bons, tão sob medida para as pessoas e tão fácil de serem programáveis que uma pessoa eventualmente vai conseguir fazer um programa, ou uma empresa pequena vai conseguir fazer um programa muito bom e não vai precisar mais, vamos dizer assim, dos provedores de serviços de tecnologia. Então você vê que as empresas de software, as empresas que ganharam muita eficiência fazendo softwares de forma mais eficiente com AI, agora tem a ameaça de ser, vamos dizer assim, disruptada ou ser atacada pela própria eficiência do AI, né? Uma SAP, por exemplo, está em ameaça. Você deu um exemplo. Uma Salesforce. Você deu um exemplo, por exemplo, na XP, que você tem atividades que hoje você não precisa mais contratar, você me deu um exemplo agora, porque você tem um pessoal na mesa que já consegue, através de prompt, fazer o trabalho que a empresa fazia para você. Eu estava em Davos, escutei muitos exemplos como esse, de pessoas dizendo, olha, eu tinha essa empresa aqui que fazia o software, agora não preciso mais, porque eu botei meia dúzia de garotos ali, eles fizeram um prompt, e é quase tão bom, e é muito mais barato, e eu prefiro ter tudo in-house. Então, você começou a ter uma queda, vamos dizer assim, de preços, de valor de mercado em empresas de software, e aí um aumento no que a gente chama de hardware. Então, se você acreditar que no final o mundo vai ser tão eficiente que todo mundo vai ter um agente AI que vai fazer tudo sob medida para você e que você não vai precisar contratar nenhum serviço de software externo, então as empresas de software têm pouco valor. E aí você pode ir a um extremo onde o que vai valer é o hardware, que é o que você precisa para fazer esse serviço. Que é o equipamento. Que é o equipamento e a energia que você precisar para rodar esses modelos. E aí você tem as empresas que fazem os agentes de AI que vão estar cada vez mais entrando no seu dia a dia. A gente não sabe muito como isso vai acabar. A gente passou por fases de incerteza diferentes. Algumas pessoas dizem, não, isso é só um ajuste de preço, mas eventualmente as empresas de software também vão se inventar e vão, né, sempre ter um papel importante. Isso hoje está sendo colocado em xeque. Então, o que a gente está vendo agora, nesse movimento de realocação recente, é um pouco esse segundo questionamento que eu mencionei. Eu estava agora em Nova York,
naquele evento de varejo, que todo mundo discute o futuro do varejo, e o grande era eficiência. Como é que a gente vai ter a mesma empresa com 50% menos de pessoa, porque o custo do trabalho está muito caro no mundo todo. Com esse aumento todo de produtividade, não vem um aumento de desemprego também, na sua opinião? E como é que a gente resolve isso? Não, eu acho que, ao contrário da Revolução Industrial, essa revolução é muito rápida. Então, vai passar por um ajuste de emprego grande. A gente não está vendo isso hoje, porque o que está acontecendo é que, nessa fase inicial do aumento do uso de AI, está se abrindo novas frentes de negócio que estão, em parte, substituindo. Agora, a gente vai ter uma desigualdade geográfica muito grande. Fala mais sobre isso. Porque o AI é muito concentrado em poucos lugares. Então, vão ter alguns países, algumas regiões que dominam o AI, onde a pessoa vai ser muito mais produtiva no trabalho, e vão ter outras pessoas, outros lugares, outras geografias, onde as pessoas vão ter menos acesso às ferramentas de AI e vão ter um ganho de produtividade ou uma queda de produtividade, não, que vai ser muito diferente. Então, vai gerar muita desigualdade. Então, uma das coisas que a gente discute muito, por exemplo, no World Economic Forum, né, que foi discutido agora em Davos, é o que significa isso para o emprego, mas não olhando o emprego médio. O que significa isso para algumas categorias de emprego? O que significa isso para os países pobres que têm menos capacidade, por exemplo, de usar AI? A gente hoje está vendo, né, que grande parte do investimento do AI está, né, vamos dizer assim, concentrado em setores específicos, em áreas específicas e em países específicos. Então, a desigualdade vai aumentar, provavelmente. Esse ponto é muito importante, porque a gente está numa época agora do physical AI, dos robôs fazendo as coisas. É interessante. Como que aproveitar essa onda de AI com tudo que o Brasil tem? Energia limpa. Se você pensar na teoria que a gente falou anteriormente, que a gente vai ter agentes de AI e as empresas todas que fazem software vão ser disruptadas por um grande grau de eficiência, no final a gente sobra com a capacidade de construir hardware e energia, né? E aí o Brasil está bem posicionado porque tem energia limpa, né? Tem capacidade, né, de gerar mais energia de forma, vamos dizer assim, mais sustentável do que grande parte dos países. Então o Brasil precisa se inserir, né? Então quando a gente fala que vai fazer centros de processamento de dados no Brasil, o Brasil tem que fazer o centro de processamento de dados, mas tem que ter uma troca, vamos dizer assim, de aquisição de tecnologia, de compartilhamento de tecnologia. Pra gente tem que se abrir para esse mundo. Para a gente não ser simplesmente o país que vai oferecer, vamos dizer assim, os dados e o centro de processamento de dados e energia, sem ganhar, né, em troca. Você não me respondeu ainda do que você falaria para os seus filhos, mas eu quero que você guarde isso um pouco para o final. Porque, de alguma forma, o que o Pix fez no Brasil foi disruptar algumas cadeias. Me conta um pouquinho dos bastidores, como que foi a criação do Pix, como é que foi essa ideia de abrir mais, e aí eu queria que você discorresse o Open Finance no Brasil também. Me conta um pouquinho desses bastidores e faz um gancho para mim, por favor. Como é que a gente usa toda essa tecnologia para melhorar a gestão pública no Brasil? Bom, então o Pix ele não era uma ideia sozinha, não. A ideia é como é que a gente vai fazer. E eu me lembro como estava desenhando o programa de governo há um tempo antes vamos dizer assim, da eleição do presidente. A gente estava um grupo desenhando, a gente fazia reuniões na minha casa com pessoas do mercado que traziam inputs. Eu acho que o sistema tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Então, na época, o meu trabalho era bom. Eu não sabia se ia estar no governo ou não, mas eu queria fazer um trabalho mostrando, olha, tem uma possibilidade de melhorar a intermediação financeira. Como é que vai ser a intermediação financeira do futuro? Eu sabia que era mais digital, a gente sabia que era mais digital. Então a gente pensou, como é que a gente transforma esse mundo, que é um mundo mais analógico, para um mundo mais digital? Primeiro, a gente precisa ter engajamento das pessoas. Se as pessoas acharem que elas têm ganho pessoal de fazer isso, aí eu começo, né, um processo. Porque sem engajamento, eu não consigo gerar um processo de digitalização que depende das pessoas. Então, o Pix era um instrumento ideal para ser o primeiro, vamos dizer assim, da série. Por quê? Porque pagamento afeta todo mundo, e se as pessoas achassem que elas estavam, vamos dizer assim, inseridas num mundo diferente, porque elas tinham acesso a fazer pagamentos de uma forma, vamos dizer assim, mais barata, mais eficiente, mais rápida, mais segura, mais transparente, aquilo sim ia ser, vamos dizer, um indutor dessa mudança. Então, primeiro veio o Pix, a gente nunca imaginava que o Pix ia ter o sucesso que teve, a gente está... É verdade? Vocês não imaginavam que ia ter essa adesão tão rápida? Nunca. Eu me lembro uma vez, a gente falando de hardware, e eu falei, bom, a gente precisa estar preparado para algum momento, a gente pode ter 50 milhões de operações num dia. A gente está com 320 num dia. Então, assim, foi muito além do que a gente esperava. Foi uma adoção muito rápida. As pessoas sentiram um ganho muito grande. A inclusão financeira, se pensar que a gente saiu de 80 milhões de contas bancárias para 160 milhões de contas bancárias, de pessoas usando... Em quanto tempo? Em 3, 4 anos.
A gente tem hoje, sei lá, 700 milhões de inserções quando a gente pensa no mundo de chaves. E foi o maior avanço de inclusão financeira na história do mundo emergente, né? A gente agora tem umas experiências parecidas. Por exemplo, o Breb na Colômbia está com uma experiência parecida, mas voltando ao Brasil. Então, primeiro a gente tinha que fazer esse instrumento onde as pessoas estariam inseridas nesse mundo. Era importante que o Pix fosse programável, porque a gente precisava colocar novas funcionalidades ao longo do tempo. A gente sabia como ia começar o Pix, não sabia como ia terminar, mas o Pix não ia ser eficiente se a gente não conseguisse juntar a universalização das pessoas no mundo financeiro com a universalização de dados. Então precisava ter o Open Finance. E aí o Open Finance que a gente fez foi um Open Finance muito mais aberto. A gente olhou a experiência na época da Inglaterra, da Austrália. Como é que a gente explica para a Dona Maria o que é o Open Finance? Hoje, se a Dona Maria quiser, num aplicativo de um banco, trazer todos os dados de todos os bancos para aquele aplicativo, e se a Dona Maria hoje quiser comparar produtos financeiros para ver qual é o produto que é mais adequado para ela e que tem o melhor preço, e se ela quiser receber leads, ou seja, dicas de banco que estão olhando os produtos, fazendo comparação e tentando, vamos dizer assim, informar ela que ela poderia ter o mesmo produto num preço melhor em outro banco, hoje a Dona Maria já pode fazer isso. Então melhora a vida financeira da Dona Melhora a Maria. vida porque você gera duas coisas que são muito importantes em tempo real: comparabilidade e portabilidade. Se eu tenho comparabilidade e portabilidade em tempo real de todos os serviços, o spread cai, a segmentação aumenta e a qualidade do serviço melhora. Então essa era a ideia. Isso, né? Já é possível no Brasil? Isso já é possível. Quando eu vou, por exemplo, eu tive uma conversa com o ministro do México e mostrei para ele no app que eu tinha todos os dados de todos os bancos, todos os meus fundos, tudo, e que eu recebia a mensagem de um tentando migrar para o outro, ele falou: nossa, como é que pode isso? Competição real time. Ele falou: nossa, isso aqui é o futuro. Eu falei: isso aqui é o Brasil hoje. O Brasil já é assim, entendeu? É óbvio, a gente vai ter portabilidade de crédito, a gente vai inserir novos produtos. O Banco Central tem feito um trabalho muito bom, vamos dizer assim, na continuação e na melhoria dessa agenda. Mas aí faltava um outro ponto, só para terminar. Então, primeiro, a universalização de pessoas, dados, e aí depois tem um outro ponto, que é o ponto da tokenização. Por que esse ponto é super importante, Furla? Porque uma coisa... Explica esse bicho da tokenização de ativos. Hoje você tem representações de ativos financeiros e não financeiros que são contas. Em algum momento no futuro, e já está começando, e ficou muito exponencial nos últimos 6 meses, a gente vai ter tokens, ou seja, você vai conseguir ter programabilidade dentro de um pedacinho do seu ativo. Por que isso é bom? Porque, por exemplo, você pode ter uma casa, comprou uma casa, aí você divide ela em 10 pedaços. Você pode fazer um leilão de colateral da sua casa para poder pegar um empréstimo mais barato. Ou você pode fazer uma programabilidade dizendo: olha, se a taxa bater tanto, eu quero refinanciar X%, vai fazer automático. Em algum momento, com esse mundo de agentes IAs cada vez mais controlando a sua vida financeira, e cada vez mais dando, vamos dizer assim, advisory, dicas financeiras, é muito importante que o pagamento, ou seja, que o dinheiro seja programável. Por quê? Porque todas as outras coisas vão trafegar num ambiente de programabilidade. Eu entrevistei o Davi, fundador do Nubank, teu chefe, e ele falou que o Brasil, diferente de outros setores, no setor financeiro, ele está à frente de outros países. Por que o Brasil é tão sofisticado quando você olha as fintechs? O Brasil... O que aconteceu aqui para deixar as pessoas tão criativas no setor financeiro? O Brasil sempre foi sofisticado porque sempre viveu com inflação alta. Então precisava achar várias coisas para que o sistema bancário sobrevivesse no ambiente de inflação alta. E o Brasil sempre foi também um país onde as pessoas são ávidas por adotar inovações, né? Então a gente sempre vê que qualquer inovação as pessoas adotam, né? Então essas duas coisas já existiam. Mas eu acho que o Pix e a transformação que o Pix e o resto, né, do programa gerou, eu acho que está muito ligado a essa vontade, né, do brasileiro de adotar a tecnologia, de ter um processo mais transparente. Porque quando a gente perguntava para as pessoas o que elas esperavam de um pagamento, elas falavam sempre as mesmas coisas. Eu quero que seja barato, transparente, rápido, seguro e aberto. O Pix é exatamente isso. Roberto, você deve ter saído do Banco Central com uma série de ofertas de trabalho. Você foi do mercado financeiro. O que você olhou no Nubank de diferente fez você aceitar a proposta do Davi, da Cris, para poder se juntar ao Nubank? Olha, na verdade, a conversa com o Davi foi mais no final, né? Eu estava olhando oportunidades em fazer fundos de tecnologia, em hedge funds e algumas operações grandes no mundo bancário, mas não estava olhando essa parte, vamos dizer assim, de trabalhar num banco específico. O Nubank casa muito com aquilo que eu acredito, que é você
melhorar a vida das pessoas através de tecnologia. Como é que eu faço a vida da pessoa melhor com tecnologia? Como é que eu consigo bancarizar alguém? Como é que eu consigo inserir uma pessoa no mundo de crédito? Como é que uma pessoa que nunca teve um cartão de crédito vai ter um cartão de crédito para poder fazer a primeira compra, para poder comprar uma coisa para revender em algum outro lugar? Então a gente fala muito sobre a bancarização. E quando a gente olha, né, no Brasil o segmento de mass market, que são a camada mais de baixo, poucos bancos ganham dinheiro no segmento, quase nenhum ganha. Então, o fato do Nubank conseguir, né, prestar serviço para essa classe, né, de pessoas e ainda ser assim, sustentável e ser lucrativo, eu acho que isso foi uma coisa que me atraiu muito. Uma coisa que me atraiu muito também é um banco que hoje, né, ele é dos bancos privados o que tem mais clientes no Brasil, com pouco marketing. Então, é basicamente boca a boca. Então, é um produto que as pessoas realmente gostam tanto do produto que recomendam para as outras pessoas. Mas esse boca a boca aí passou 100 milhões de clientes. Olha, a gente pode ficar aqui mais uma meia hora, uma hora, que tem muito papo. Infelizmente, a gente tem que encerrar esse programa de Eu não respondi dos meus filhos. Ah, é verdade, verdade. Vamos lá. O que você faria para os seus 2 filhos adolescentes para eles fazerem de faculdade, por exemplo? Olha, há um tempo atrás... Em um minuto. Em um minuto. Há um tempo atrás, se você me perguntasse um tempo atrás, eu diria tecnologia, engenharia, alguma coisa assim. Hoje em dia eu já não sei mais. Eu acho que talvez o valor da criatividade seja mais importante do que a parte técnica que eu sempre acreditei que era o mais importante. Então eu diria que hoje eu não sei muito. Eu diria para eles fazerem uma coisa que eles gostem, mas pensando não no mundo de hoje, pensando no mundo da frente, no que futuro. Estimule a criatividade. Isso, que estimule a criatividade no futuro. Tá muito bom esse bate-papo nosso. Eu queria agradecer a todos que estão aqui com a gente na estreia do Hot Market. Esse foi nosso primeiro papo com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E vamos estar aqui semanalmente trazendo notícia quentinha com as pessoas que fazem a notícia. Para você estar sempre um passo à frente. Campos Neto, obrigado. Obrigado, muito obrigado por me ter na estreia. Ai.